Aqui quem fala é Carola Luz, chegando com mais um Agro e ou Negócio, aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem também está nos assistindo pelo Facebook ou YouTube. Eu estou aqui com o Jorge Azevedo, que é guia turístico dos caminhos rurais. Seja muito bem-vindo, Jorge, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Carol. É um prazer estar com vocês aqui também. Muito obrigada. Então, vamos começar um pouco da tua história profissional e todo o caminho trilhado que te levou assim, ao agronegócio. Minha formação inicial era ligada à informática, trabalhei muitos anos com informática. Depois fiz formação técnica em segurança no trabalho. Fui da primeira turma da Escola Técnica de Comércio da URGS ainda. Uhum. Né? Depois fui empresariar, né? Fui empresário 20 anos. Foi onde eu comecei a caminhar trilhar um outro caminho, que era da área mística e esotérica, né? Sou terapeuta há mais de 20 anos hoje, trabalhando com diversas técnicas. E mais ou menos em 2003, 2004, 2007, mais ou menos, ali 2007. Por ali. Né? Mais ou menos por ali, 2006, 2007. Eu fui obrigado a fechar tudo por problemas da empresa que não estava andando mais, né? E eu já morava no Lami faziam 8 anos. E aí, como tinha estagnado todo o meu trabalho, as coisas pararam todas da minha empresa, eu comecei a me reinventar, né? Levei a parte de terapias para o Lami e conheci, então, o grupo que estava iniciando Caminhos Rurais de Porto Alegre, aqui, os primeiros empreendedores do roteiro turístico Caminhos Rurais de Porto Alegre. Me engajei no processo, né? E arrendei terras no Lami e montei um sítio holístico, que durou durante 9 anos, foi empresário dos Caminhos Rurais durante 9 anos. Como na época nós tínhamos poucos guias especializados, na realidade, nós não tínhamos ninguém com cadastro na época, né, especializado no turismo rural, assim, no turismo de caminhos rurais. Eu fui um dos guias, das pessoas empreendedores que se envolveu com isso e fiz formação de guia para atuar nos caminhos rurais. Então já fazem 12 anos que eu atuo dentro de caminhos rurais, né? O sítio encerrou fazem 3 anos, ou quase 4 anos, já que nós encerramos o sítio. E eu sigo trabalhando com caminhos rurais hoje, mais voltado ao turismo pedagógico. Nós trabalhamos com as escolas particulares de Porto Alegre, desde a terceira até o 3º ano do 2º grau, dando aulas sobre diversos assuntos, ecologia, geografia, história, dentro dos ônibus para as crianças pelo Rio Grande do Sul. Ai, que trabalho fantástico. Mas me conta como mudaste assim da terapia holística, né? 9 anos atuando e de repente foi para o turismo pedagógico, que são duas coisas. Na realidade, não houve uma interrupção, é tudo paralelo, né? Por exemplo, eu guio o turismo pedagógico de terças a sextas-feiras e tenho uma clínica de atendimento no centro de Porto Alegre, onde eu atuo hoje, né? Atendo às segundas-feiras no centro. Então, é tudo paralelo isso aí, não para nunca, né? E o prazer que nos dá de levar as crianças em direção à Zona Sul é exatamente isso, conhecer o que nós temos de ruralidade dentro de Porto Alegre. É porque as pessoas, muitas ainda não conhecem os caminhos rurais, nem tudo que tem para proporcionar, né? Quando se fala com as pessoas a respeito de Zona Sul de Porto Alegre, as pessoas conhecem tudo. Aí tu pega um roteiro com as pessoas dentro, 90% das pessoas são porto-alegrenses que não conhecem realmente Porto Alegre e chegam de volta em casa babando pelas surpresas e o encantamento que tem a Zona Sul depois que tu passa as porteiras das propriedades. O pessoal conhece as estradas, né? As paisagens de estrada, mas não conhece o interior das propriedades que estão envolvidas com o turismo, né? Esse passeio que tu faz com as crianças são por todas as propriedades? Sim, todos os envolvidos. De acordo com o grupo, se ele é um grupo de adultos, se faz algumas propriedades. Se for um grupo de crianças, adolescentes, se faz outro tipo de trabalho, né? São focos diferentes. Tá. Explica pra gente quantas propriedades nós temos lá. Hoje, se eu não me engano, são em torno de 30 propriedades fazendo parte. Já houveram mais, entraram algumas, já saíram outras, assim como eu fui empreendedor e saí, outras pessoas talvez por dificuldade de se adequar, né? Não permaneceram,
Mas uma das coisas que mais motiva essa saída é a dificuldade do empreendedorismo mesmo, né? Com relação ao turismo rural, assim. E mesmo com os parceiros, os órgãos, porque o Senar, o Sebrae, eles capacitam, né? Exatamente. Nossas formações para fazer caminho, para ser empreendedor dos caminhos rurais com qualidade de atendimento, né? Tu precisa passar por uma formação. Eu, por exemplo, fiz 12 cursos do Senar e mais algumas captações pelo Sebrae para poder me considerar um empreendedor. E fechei o sítio. Né? Então, realmente, precisa muito mais do que... Né? Precisa ter toda uma estrutura e um movimento próprio, né, para fazer essa coisa acontecer de verdade, né? Não só as capacitações. Não só as capacitações. Tem também pré-requisitos para ser um empreendedor nos caminhos rurais? Principalmente não usar nenhum tipo de veneno nas propriedades. É um dos requisitos maiores, assim, né? Porque existe todo um projeto de agroecologia no LAMI, né, de preservação da zona sul, digamos assim, de toda a área rural de Porto Alegre, e que isso é uma das condições muito, muito principais, assim, de realmente que faz com que as pessoas, a associação, digamos assim, ou a própria prefeitura permita a aproximação ou não dos caminhos rurais, né? E, por exemplo, isso também afasta alguns proprietários? Sim, afasta até porque as pessoas muitas vezes acham que é uma mina de ouro. Isso é muito trabalho, muita dedicação, muito investimento, horas de trabalho pessoal, da família, né? Investimento da propriedade, organizando. Isso requer uma dedicação e as pessoas querem resultados imediatos, né? E o agrotóxico, o veneno, ele traz um resultado mais imediato. Mais imediato, né? Mas mesmo se traz um resultado imediato, mas eles continuam fechados nas suas porteiras, trabalhando sozinhos, né? Os caminhos rurais, na verdade, eles são uma agricultura familiar de muitas famílias envolvidas. Exatamente, são muitas, todas as propriedades estão envolvidas na agricultura familiar, de alguma forma, ou para consumo próprio ou para produção comercial, né? Mas de um modo geral, elas vivem realmente da terra. A principal atividade delas é viver da terra, agricultura familiar de verdade, assim, né? Ou através do plantio, da produção, né? Ou através de criação de animais, de comércio de animais, hospedagem de animais, hospedarias, né? Então tem uma diversidade grande, assim, de atividades. Todas as famílias que são dos caminhos rurais, elas têm a atividade rural como subsistência. Exatamente. Não tem outras atividades. Quando alguém se aperta um pouco, assim, que vê que a coisa está demorando muito para desenrolar na propriedade, as pessoas mantêm em paralelo algumas atividades, né? Entendi. Até que se torne a atividade principal realmente. Porque do início é bem difícil se manter da propriedade. Quanto tempo, assim, tu que tens bastante experiência, qual é esse tempo de subsistência, né, para a pessoa poder realmente sobreviver desse seu trabalho rural? Eu vou te dizer assim, se a pessoa já tem uma propriedade de alguns anos funcionando e ela digamos assim, se adequa ao turismo rural, faz as formações, já é um passo muito grande. Agora, se ela está iniciando tudo junto, fica bem mais difícil. Eu te dizer assim, a menos de 5 anos, impossível. 5 anos é um tempo relativamente, vamos dizer, longo, né? Longo. Então, a pessoa precisa ter motivação. Motivação. E muita persistência. Não desiste. Eu mesmo, com os 9 anos no sítio, houve dificuldades, eu acabei abandonando exatamente por causa dessas coisas, de dificuldade da sequência do investimento continuado. No teu caso particular, não faltou persistência, né? Não, muito pelo contrário. O que tu sentes que faltou, vamos dizer assim, porque no fim tu acabaste fechando, o que faltou no teu caso? Faltou, digamos assim, porque o meu era um turismo, digamos assim, um turismo holístico, né? Místico, que a gente chama, turismo místico, religioso, né? Faltou agências que tivessem o olhar para o meu sítio. Entendi. Entendeu? Que tivessem a
a intenção de trabalhar e incluir assim o sítio como um outro atrativo diferenciado, né? Porque vamos dizer, tá super em alta agora, né? Terapias holísticas, reiki. É uma pena, porque eu acredito que seja algo realmente diferenciado. Não, o sítio era muito mais do que terapias, tá? Eu tinha uma pousada holística, eu tinha animais de produção para adequar o turismo rural, áreas de vivência ao ar livre, né? Ritualísticas, assim, né? Uma sala de curso para 30 pessoas. Nossa. Né? Loja esotérica dentro do sítio. Né? Então era um sítio completo realmente, mas infelizmente não conseguiu fechar com caminhos rurais. Né? Por mais apaixonado que eu fosse por caminhos rurais, não consegui fazer vingar. E foi algo, de repente, com associação, será? Não, eles deram todo o suporte. Foi o público mesmo. O pessoal da associação é uma família. Quem está na associação Porto Alegre Rural é uma família que trabalha junto. Todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, todo mundo se incentiva. Né? Isso é uma coisa interessante de falar, assim, ó. Existem, apesar existem caminhos rurais de Porto Alegre. Existe um grupo que é profissionalizado em turismo rural e outro grupo que não fez as formações exigidas. E que a prefeitura, de alguma forma, até aceita algumas coisas assim, a propriedade de destaque. Né? A secretaria, hoje não é mais nem isso, né? Para complicar mais a nossa situação, o nosso secretário de turismo foi rebaixado ao escritório de turismo de novo, né? Desde o início da nova administração pública, né? Então isso é um agravante, porque aí tira verbas, tira pessoal especializado, diminui, né? E aí a gente fica meio complicado de agir em Porto Alegre. Que tristeza. É uma tristeza, né? Porque é subsistência para muitas famílias, para muitas pessoas, fora tudo que é proporcionado, essa vivência. Se tem diversas escolas particulares até que se, né, apropriam e conhecem como rebaixar algo que está funcionando. É bem difícil isso. Falando com relação às escolas, a gente tem saídas de city tour, né? Urbano e rural, meio urbano, meio rural, né? Então as crianças têm a possibilidade de ir até as propriedades, conhecer a produção, plantar, levar uma plantinha plantada, as caixinhas de leite para casa, sabe assim? É uma coisa que aproxima muitas crianças da terra e da realidade de Porto Alegre, né? Como eu já falei mais de uma vez, as crianças urbanas, elas acham que as frutas elas vêm cortadas já, vêm, né? Cortadinhas, o ovo não sabe onde é que sai, né? Né? E que o leite já nasce em caixinha, né? É bem isso mesmo. É aquele primeiro contato, assim. E tu trabalhas lá com crianças, disseste, do nível 3 ou da terceira série? Terceira série. Até ensino médio. De acordo com a terceira e quarta série, com essa mudança de legislação na educação que houve, a partir do ano que vem, todas as terceiras séries vão fazer conhecimento de Porto Alegre, né? Estudam Porto Alegre, né? Formação de Porto Alegre. Os quartos anos agora vão fazer Rio Grande do Sul, né? Vão se apropriar um pouquinho mais. Isso aí. E como é a reação das crianças da terceira série quando chegam lá? É muito impressionante, porque assim, o brilho nos olhos deles não tem dinheiro que pague, né? É uma coisa apaixonante, realmente, assim. E chegar em casa e encher os pais de informação, de histórias, de coisas que eles viram, que eles vivenciaram na área rural, né? Passar 2, 3, 4 horas dentro de uma propriedade ou conhecendo algumas propriedades, traz para eles assim uma vivência que eles não esquecem mais, né? E pode passar anos e anos, eles vão por alguma situação entrar numa propriedade e você, eu já tive aqui, às vezes com jardim de infância, escolinha de jardim de infância que conhece alguma coisa de caminhos rurais, algumas escolas, já se lembram que já estiveram naqueles lugares. Mas o jardim de infância não tem vocês fazem também ou... Na realidade é mais difícil. Então, nós temos sítios especializados em turismo pedagógico, realmente, nos caminhos rurais, né? Que se especializou em séries iniciais para isso. Tá. Né? Então, nós temos especializados. Nós recebemos aqui esses tempos, num dos primeiros programas do seu Nairo. Sim, lá da RPPN Costa do Cerro. Ele recebe turismo pedagógico. Através, normalmente somos nós que levamos lá para eles. Nós temos algumas outras agências que trabalham também, mas essa agência com que eu trabalho dos caminhos rurais,
Pode falar o nome da tua agência? Na realidade não é a minha agência, eu trabalho com a Sítio do Mato. Sítio do Mato. Sítio do Mato, que é uma agência que também tem um sítio pedagógico, com 24 anos de existência nos caminhos rurais, né? Mauri Weber, você já conhece o Mauri Weber, teve contato com ele, é uma pessoa que eu te aconselho a trazer aqui para falar vamos também trazer, muito. Vamos já até anotar o nome dele. Ele é dono do sítio e também da agência de turismo pedagógico, também com que eu trabalho hoje 100% para eles. Sítio do Mato. Isso. Vamos anotar o nome aqui, né, pessoal? Seu Mauri Weber. Que nós precisamos trazer as pessoas para mostrar como funciona esse trabalho que é colado aqui na cidade e o pessoal não conhece, né? Exatamente. E o que vocês fazem quando vamos pegar as crianças que nós estamos falando, né, da terceira série? O que vocês fazem quando chegam lá na propriedade? Depende da propriedade que se visita, né? Se leva para visitar a propriedade, no sentido assim, se a produção, né, vai visitar lá, como é que eles aprendem o que é terra boa, o que é terra ruim, o que precisa ter na terra, né? Reconhecem as mudinhas de vários tipos de plantas de produção, né? Os animais, eles reconhecem algumas raças, algumas coisas assim, né? Aprendem os tamanhos, os tipos de ovos e de galinhas diferentes que tem, né? Todas essas coisas, o que é uma galinha caipira, o que é uma galinha caipira, né? É mostrado para eles, digamos assim, o início de tudo, de onde sai a produção, né? Como é que a produção sai do início, desde a primeira dia que cai na terra até chegar na mesa deles, é tudo isso falado, orientado, explicado para eles tudo. Que amor, muito legal, que trabalho, realmente a gente deve chegar em casa muito feliz, né? É gratificante ver as crianças assim felizes e aprendendo. E aprendendo. É uma imersão no rural de Porto Alegre. Que bacana, muito legal o trabalho. E para um pouquinho maior, como é que funciona, assim, para nos pegar ali pela 7ª série? Aí se faz trabalho fora, pelo Rio Grande do Sul, né? Se faz o trabalho pelo Rio Grande do Sul, se faz canyons com eles, né? Formação geológica da terra, formação inicial da terra. Depende das séries mais 6ª série, por exemplo. 5ª e 6ª série, muitas vezes se faz torres, formação geológica também, né? Faz litoral norte, colonizações, né? Imigrações. Depois com a série deles, realmente são trabalhos bem específicos, assim, né? Vocês não ficam só em Porto Alegre, então, Não, atuamos no Rio Grande do Sul, litoral norte, né? Serra, Pelotas, Rio Grande, toda... E nas missões também? Algumas coisas de missões. Nós não nos especializamos em missões, todos nós fazemos, sabemos fazer missões, todos os guias que trabalham envolvidos. Só nós não fazemos missões porque exige uma dedicação maior e como a gente tem muita procura do serviço da gente, seria dedicar 2 dias e deixar de atender outras necessidades básicas das escolas, né? Entendi. Então a gente procura não fazer missões. Realmente a agência ela não procura não fazer missões. Por uma situação especial, por uma necessidade muito premente de uma escola que realmente exija que para manter a mesma qualidade de trabalho com os alunos, aí então com certeza a agência vai fazer, mas nós normalmente não fazemos as missões. E para o ensino médio, assim? Ensino médio é exatamente isso, né? Muitas vezes é uma saída de final de ano, muitas vezes, que eles fazem, né? Final de ano, então normalmente se faz, ou serra, ou os canyons mesmo, né? Os canyons mesmo, que é para encher os olhos, né? Eu nunca fui. Capaz! Nunca enchi meus olhos com os canyons. Nossa. Tá precisando tomar um banho no Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade. E qual é o passeio mais procurado? Em matéria de adultos ou matéria de crianças, assim? Depende, porque as crianças são montadas às séries, né? Então, os passeios das crianças são vinculados ao nível escolar delas, né? Mas os adultos, tem muitos grupos de terceira idade que vêm aos caminhos rurais também, muitos que visitam caminhos rurais e se encantam também. Grande Porto Alegre, encantados com Porto Alegre, porque não imaginam que tem tudo isso na nossa zona sul, né? Não, muita gente nem sabe, imagina 30 propriedades, do seu Nairo tem reserva natural. Exatamente. 27 hectares de reserva natural, que é Mata Atlântica, dentro de Porto Alegre, né? Porque a Zona Sul, Lami é Porto Alegre, então é Grande Porto Alegre, então as pessoas nem sabem, né? Uma das coisas que me preocupa bastante, Carol, é o seguinte, mais ou menos até uns 3, 4 anos atrás,
nós tínhamos entre a Secretaria de Administração do município e a Secretaria de Turismo, de 30% a 40% do município de Porto Alegre era área rural. Então é uma área gigantesca, né? E hoje, com a mudança da legislação, com a criação oficial por lei, início do ano passado, foi criada a lei de firmação da área rural de Porto Alegre, reduziram para 8,26 a área. Então, quase toda a área rural de Porto Alegre hoje vai ser consumida pela especulação imobiliária. Nós estamos com esse problema seríssimo da invasão da Zona Sul pelas condomínios. Que absurdo. Então, é uma coisa que, assim, a área rural de Porto Alegre está sendo devorada. De 30% a 40% vai passar para menos de 10%. Menos de 10%, um pouco mais de 8%. E eles têm plano, projeto para... Se tu for fazer uma pesquisa com algum, digamos, se quiser fazer mais informações sobre isso, se tu for estudar o plano diretor de Porto Alegre, tu vai ver que só que Lamy e Belém Novo é área rural hoje. O resto tudo vai deixar de ser, já deixou de ser legalmente. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? No início dos caminhos rurais, há 12 anos atrás, quando a gente começou realmente caminhos rurais, nós seguramos, desde aquela época estamos tentando segurar isso tudo, né? Uhum. Então a gente tentou negociar com a prefeitura, porque existe muito espaço para a verticalização da Zona Norte. Né? Porque muitos bairros residenciais na Zona Norte ainda que tem espaço para verticalização, uhum, e não a horizontalização da Zona Sul, né? Ser consumido pela especulação imobiliária, né? Então, mas infelizmente essa mudança legal não conseguimos, né? E nós vamos ter, assim, nós vamos ter, digamos assim, que nós temos algumas propriedades que ficam no Lamy, Belém Novo, e outras propriedades ficam no meio do caminho, depois da Restinga, por aí. Tem muitas propriedades a partir da Restinga, Lobo Pinheiro, que vão se tornar ilhas verdes e que, com certeza, devido à poluição que vai acontecer, vai perder a qualificação de orgânico da produção própria de consumo e de comercialização também. Não adianta a gente ver um movimento indo na contrapartida, porque onde o mundo pede para ser verde, para preservar, o Brasil sendo um dos países que mais tem área verde, né, e condição de produção, porque se observar nos mercados externos, faltam produtos primários, faltam carnes, faltam diversos, né, produtos, e o Brasil tem tudo isso e vai na contrapartida. Exatamente isso. É um problema de cegueira nacional, isso, certo? De cegueira nacional, isso, politicamente falando, né? Uma coisa que as pessoas não se dão por conta em Porto Alegre. Praticamente todo o ar que circula dentro de Porto Alegre, ele entra pela região da Lagoa dos Patos e vem pelo Lago Guaíba e refresca Porto Alegre toda. E antes dele chegar no centro da cidade, na área urbana, ele passa por um resfriamento natural pela mata verde, pela mata nativa que nós temos ali, né? E se isso terminar, nós vamos ter um superaquecimento de Porto Alegre, que já é hoje um problema, né? Nós vamos a 40 graus muito rápido em Porto Alegre. Sim. Hoje, né? Imagina como é que nós vamos estar daqui a uns anos. Eu sou assim, eu sou apaixonado por Porto Alegre e eu não tenho bons olhos para Porto Alegre nos próximos 10 anos. Sabe? Porque está muito difícil. Sim, porque se estão fazendo todas essas manobras, né, para questão financeira, claro, nós precisamos, mas com qualidade, né, com discernimento. Não existe essa coerência. Como matar algo que é tão necessário, né? Não tinha esse conhecimento também, né? Você está trazendo algo muito importante. São dados que o pessoal ouve dentro dos ônibus conosco, né? Nós passamos toda essa informação para eles, para que eles se apropriem disso e lutem com a gente dentro né, pela preservação da área rural de Porto Alegre, né? Então, os pessoal ficam apaixonados, encantados e, ao mesmo tempo, tristes e decepcionados com o que está acontecendo.
Então, todo mundo que está nos escutando aqui, porque nós temos pessoas que assistem e escutam ao vivo, e também o programa fica disponível, né, para os ouvintes acessarem depois. Quem está nos escutando, ajude com a preservação dos caminhos rurais e da nossa zona rural de Porto Alegre. Por favor, vamos incomodar um pouquinho mais o nosso governador e vamos escolher com coerência, né, e muita informação um novo prefeito, porque isso também é um trabalho de prefeitura. É um trabalho de prefeitura, principalmente assim, 100% prefeitura, digamos assim, né? O governo do estado pouco se envolve com Porto Alegre, né? Algumas coisas a nível de verba, algumas coisas que eles destinam para Porto Alegre, mas a prefeitura é o nosso problema maior hoje. E foi a prefeitura atual que teve essas mudanças, entrou junto com a atual administração. Nós vamos escolher com muito cuidado, né, a próxima, que as eleições estão chegando. Exatamente. Graças a Deus. Estamos precisando mudar. É verdade. Estamos precisando mudar para melhor, né? É uma crítica construtiva que a gente faz, porque afinal de contas, a gente, quando aposta numa nova administração, é para que a atividade se desenvolva, que cresça, né? E nós não estamos tendo esse... Todos os votos, as pessoas pensam em apostar, né? Infelizmente, às vezes, nós erramos e também tem candidatos que, né, muitos mentem. Então, a gente acredita, aposta e, às vezes, o tiro, como se diz, sai pela culatra. É verdade. E o nosso agro aqui está sofrendo as consequências. Muito. Porque a gente tem um sistema de certificações próprias dentro dos orgânicos da Zona Sul, né? E eu vou dizer assim, eu posso falar de orgânicos porque a minha propriedade ficava entre os 4 principais produtores orgânicos do Lamin. Entendeu? Então, assim, eu não era produtor, mas eu não usava um veneno na minha propriedade para não ter perigo de contaminar o restante da propriedade ao redor, né? Por respeito a eles, por admiração pelo trabalho deles, eu conheci orgânicos com eles. Né? Conheci a produção, conheci as famílias que produzem, que vivem dessa produção orgânica. E é um trabalho maravilhoso. É um trabalho de dedicação, assim, de sol a sol, realmente, assim, né? Não é que nem cachorro e gato, que tu deixa o bicho, que deixa com alimentação e água ali, sai um final de semana inteiro e o bicho está ali ainda, né? Mas plantas que não botar água e não cuidar, ou a formiga, alguma coisa, é uma vida... são mais que 24 horas, muito né? mais. Do dia, porque é um trabalho... Fala um pouquinho pra gente, assim, dos orgânicos lá nos caminhos rurais. Puxa, nós temos ali no Lamin, nós temos o sítio Capororoca, que trabalha com especialidade em punks, as plantas alimentícias não convencionais. Nós temos o sítio Santo Antônio, a Granja Santo Antônio, perdão, que também produz agroecologia, né? Faz as feiras de Porto Alegre junto com o Capororoca. O sítio dos Herdeiros também, que é um sítio de produção agroecológica, e o sítio do Tijuca, né? Então são os 4 principais produtores do Lamin e que fazem as feiras de Porto Alegre, as feiras orgânicas da Tristeza, do Bonfim, né? E outras tantas feiras que estão espalhadas por dentro de Porto Alegre hoje. E isso tem uma aceitação tão grande, está sendo um mercado tão grande que tem algumas propriedades que estão produzindo já excedentes para abastecer hotéis e restaurantes já com orgânicos. Nossa. Né? Então, e lojas especializadas, estão surgindo muitas lojas de orgânicos em Porto Alegre que estão buscando essa produção na Zona Sul. Assim, no comércio nós vemos uma tendência muito grande, né, e um aumento das feirinhas agroecológicas, orgânicas, enfim, e até esse comércio, vamos dizer, informal, que às vezes tem feiras menores, que o pessoal não tem a regulamentação, né, da prefeitura. Como que isso vai continuar se a zona rural de Porto Alegre vai sumir? Não tenho boas esperanças para isso, não tenho. Nossa, vários negócios e também restaurantes, né, vegetarianos, veganos, que se utilizam dessa produção. Exatamente. Que de 30% a 40% vai para menos de 10%. E em quanto tempo é esse plano, né, de redução? Isso ele já está habilitado, né? É uma questão de tempo para começarem realmente a derrubar e construírem. O plano diretor de Porto Alegre mostra os condomínios na Zona Sul de Porto Alegre, todas as áreas reservadas já. Que absurdo. Não, mas agora até eu fiquei... É chocante. Eu fiquei agora pasma, né? Vamos ter que levantar nossa voz, levantar nossas mãos e lutar pelos... É uma luta árdua.
E o pessoal lá dos caminhos todos já está envolvido, né? Todos eles lutam ferrenhamente para poder manter as propriedades, né? Tem toda uma política contra tudo aquilo que tu construiu, né? Imagina, são quantas famílias que dependem, né? Muitas mesmo. Mais de 30, tu disseste? Sim, tem vindo mais, tá chegando um novo número de empreendedores, eu não sei te dizer exatamente quantos, mas eu acredito que seja em torno de mais uns 20 empreendedores que estão entrando na última leva de formação agora. Tem vindo um grupo já fechado de empreendedores que está chegando para fazer parte dos caminhos rurais. Para abrir novas propriedades. É, exatamente, novas propriedades do turismo rural. Imagina 50 famílias que dependem, e não só 50, porque se eles vão para as feiras, eles abastecem quantas outras famílias, quantos outros negócios dependem, né, dos caminhos rurais. Porque muitos deles podem não fazer a feira, mas abastecem mercados e escolas da região, né? Escolas também. Escolas também. Isso é uma das coisas interessantes que as prefeituras anteriores, né, através da Emater mesmo, em parcerias com a Emater, fizeram nos caminhos rurais. Nos caminhos rurais houve grandes parcerias com a SMIC, com a Emater, porque fomentaram a abertura de novos açudes para a piscicultura das propriedades, fomentaram a produção de cítricos na Zona Sul. Então, através da doação de mudas, as propriedades hoje produzem peixes, produzem cítricos, algumas delas, e comercializam parte da produção, e parte dessa produção vai para a alimentação da merenda escolar. De escolas... De escolas municipais. Né? São projetos que andando em franca atividade, que hoje eu não sei mais como é que está funcionando isso. Pelas mudanças na política. É triste. Muito triste. E tudo orgânico. Tudo orgânico. Temos propriedades também que produzim convencionalmente, né? Uhum. Mas não são aquelas coisas exorbitantes de veneno. Eles procuram usar o menos possível. Mas não são orgânicos, né? Principalmente a região do Lajeado, a volta da Restinga, Loma do Pinheiro, algumas coisas ali. Mas a parte do Lami, realmente, a parte do Lami é a parte de orgânicos mais forte que nós temos. E lá são quantas propriedades, mais ou menos? No Lami, só com o turismo rural envolvido hoje, nós temos mais de 10 ou 12 propriedades lá. E lá que vocês trabalham o turismo pedagógico? É, também. Aí o turismo pedagógico, desde a Vila Nova, em direção à Zona Sul, se trabalha a propriedade de acordo com um perfil de público. Entendi. Não é somente o orgânico, vocês também trabalham com as convencionais. Mas elas são menos, tem menos propriedades que usam Sim, veneno. Porque todas as pessoas que se envolveram com caminhos rurais assumiram a bandeira de orgânico. Né? Então, todas elas se usavam, deixaram de usar. Né? E aí se mantiveram. Eu comecei a falar uma particularidade para ti, assim, porque existem o profissional, as propriedades profissionalmente habilitadas para turismo fazem parte da Associação Porto Alegre Rural, né? E através dessa associação nós temos a saída do segundo domingo do mês, sempre fixa, junto com a Sítio do Mato, ali no site da sitiodomato.com, nós temos uma saída para os caminhos rurais, todo domingo, do segundo domingo do mês. Sai de Porto Alegre aqui, do centro? Sai do centro, da frente do Largo do Zumbi dos Palmares, na frente da Epatur, né, da Secretaria de Turismo, e às 9 horas da manhã e retorna por volta de 18 horas. Para mostrar Para mostrar com alimentação, degustação, visitação, passeios mesmo, curtir as propriedades. Um dia inteiro curtindo. Um dia inteiro de Porto Alegre Rural. Isso é legal para o pessoal saber. Então, todo segundo domingo do mês tem uma saída fixa. Sítio do Mato, em parceria com a Associação Porto Alegre Rural. Exatamente. Então, o pessoal da associação também se envolve nesse passeio. Sim. As propriedades que são visitadas aos domingos são as que realmente pertencem à Associação Porto Alegre Rural. As outras propriedades que não fazem parte, elas não recebem essa visitação. Entendi. E nós temos floriculturas, cabanhas, produtores de orgânicos, né? Alguns comércios ali também na volta nós temos ali. Tem uma diversidade grande, tem uma diversidade bastante grande, assim. Sim, imagina, tu falaste aqui, orgânico, cítrico, piscicultura, tem granja, né, porque tem as granjas, ovos,
Animais, tem alguma coisa? Consumo saudável? Essa parte de pecuária, não? Não tem informação que nós tenhamos alguma coisa dessa linha aqui ainda. Não tenho essa informação. Realmente não posso te garantir isso, mas eu acredito que ainda não. Tá. Tem alguma para consumo quase que caseiro, assim, algumas propriedades fazem, comercializam diretamente na propriedade algumas coisas assim, até porque não pode levar para as feiras, né? Então, algumas propriedades produzem alguma coisa de animais orgânicos dentro das propriedades para consumo de vizinhos, assim, algum mais próximo, né? Consumo próprio. É. Tá. Hortaliças, tem de tudo, então. De tudo praticamente. E fora o turismo, né? Que é o foco principal. O turismo, ele vem agregar um valor especial à propriedade. O turismo, ele veio... A minha percepção com relação ao turismo rural de Porto Alegre, ele veio valorizar a propriedade e despertar um sentimento de pertencimento à terra e às famílias que desde o início cultivavam aquelas terras e que hoje os atuais descendentes fazem parte dessas propriedades, né? Então, as pessoas tomarem gosto pelo seu local e poderem abrir a propriedade e as pessoas virem valorizarem, elogiarem e reconhecerem o trabalho é engrandecedor para eles, né? Essa palavra que tu falaste é pertencimento. Pertencimento é legal, porque o pessoal se dedica de sol a sol, como tu disseste, e agora podem ser realmente valorizados e reconhecidos por esse trabalho. Exatamente isso. E ver o brilho das crianças, então... É uma coisa que não tem preço. Mas os adultos também devem... Sim, porque eles não esperam. Eles não esperam encontrar o que encontram na Zona Sul. Eles esperam, assim, propriedadezinhas, algumas coisas mais simples, né? E nós temos propriedades belíssimas. Não é nada de fundo. Tu também não conhece ainda, tu ainda não conhece o Nairo lá, né? A propriedade do Nairo, a RPP Encosta do Cerro, né? Preciso conhecer. Eu vou te fazer um convite em público aqui, hein? Para visitar caminhos rurais no segundo domingo do mês comigo. Normalmente sou eu quem guio, se não for eu que vai guiar, vai ser outro profissional. Mas faz contato com o Mauri da sitiodomato.com lá e tu vais conseguir um passeio para conhecer caminhos rurais o dia inteiro, lá tomar um banho de Porto Alegre rural. Com um convite assim ao vivo, a gente não tem como recusar, né? Não, vou ter que ir, mas eu vou acompanhada, né? Da minha pequenininha para ela conhecer, para a gente desfrutar realmente de todas as belezas, né, que Porto Alegre tem a nos proporcionar. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, lá conhecendo um pouco. A propriedade do seu Nairo, estou devendo a visita lá na propriedade dele também. Imagina quase 30 hectares de reserva natural, não tem explicação. Do lado de casa, né, gente? Não tem explicação. Todo mundo tem que conhecer. Existe um projeto também dos caminhos rurais que no primeiro domingo do mês algumas propriedades abrem para visitações avulsas. Então tem que entrar no site da caminhosrurais.tour.br e ali tem as propriedades que abrem nos domingos, nesse primeiro domingo de cada mês. Então, ao invés de ter os grupos de visitação, tu consegue agendar, às vezes tem almoço das propriedades. A Granjalia é uma que é especializada em almoço. Granjalia. Né? Eles têm hospedaria de cavalos e produção de cítricos e piscicultura também lá. Granjalia ou... Granjalia. Granjalia. Isso, né? Ó, então tem... Aqui nós já demos assim, tu já deixa primeiro domingo de cada mês, entrar no site dos caminhosrurais.tour.br. Isso. Porque tem propriedades que abrem para visitação avulsa. Avulsas, né? Tu pega pai, mãe, filho, tio, cachorro, papagaio e vai passear. Tá. Né? Passar um domingo lá, visitar algumas horas para fazer um piquenique numa propriedade, para fazer alguma coisa, pode almoçar nas propriedades que estiverem abertas, né? De acordo com o perfil de cada uma delas. No segundo domingo de cada mês, a Associação Porto Alegre Rural e Sítio do Mato fazem o passeio pelos caminhos rurais de Porto Alegre. Sai do Epatur às 9 e volta às 18 horas. Todos com reservas antecipadas, tá? Tá, reservas antecipadas. Exato. Isso a gente faz no site do sítiodomato.com. Tá, sítiodomato.com. É importante frisar bem que é antecipado, porque de acordo com o número de visitantes do dia, sai uma van, sai uma micro, sai um ônibus. Entendi. Então, de acordo com as reservas é que sai mas o sempre, transporte. Mas sempre tem? Sempre tem. Raramente não sai por algum motivo de chuva, alguma coisa assim, né? Ou nós temos assim um número mínimo de 10 pessoas que precisam fazer a saída, né? Quando não fechamos essa cota, não sai.
né? Até porque é inviável o custo, né? Sim, com certeza. Né? Então, mas é isso. Geralmente sai, no mínimo 10 pessoas. E qual é o valor? Vamos falar aqui. Pois é. Não posso falar valores corretos. No site do Sítio do Mato vocês conseguem os valores, mas se eu não me engano, está entre 160 e 180 reais. Mas inclui tudo: transporte, guia profissional, visitação nas propriedades, degustações, o próprio almoço está incluído. Tudo. E também, né, não tem, né, toda desfrutar a paisagem, a natureza, então isso realmente não tem preço. Figueiras maravilhosas na nossa Zona Sul. Para sentar com... Almoçar até embaixo das figueiras tem, porque a Grajalia tem uma figueira gigantesca com mais de 200 anos dentro da propriedade. Nossa, ai, que coisa mais linda, Jota. Tô muito ansiosa. É para mexer contigo mesmo, para te ir lá conhecer. Tô super ansiosa aqui. Nossa, Jorge, foi muito educativo e também me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? Te receber aqui pela questão do plano piloto, que eu vou me apropriar, né? E tentar levantar a mão, assim, levantar os braços para lutar com vocês, porque nós precisamos proteger o que é nosso. Temos que garantir a preservação da nossa qualidade de vida. Porque não é só de quem mora lá, é de todos que moram em Porto Alegre. Né? De todo mundo. Nós temos uma qualificação de segunda capital mais verde do país. Nós estamos deixando essa qualificação pela perda de área verde de Porto Alegre. Né? Na verdade, se nós formos olhar, nós somos a primeira capital. Porque nós perdemos para Palma, no Tocantins, que é uma cidade que nasceu no meio do mato há muito menos tempo. Uhum. Então nós já fomos verdes, nós já destruímos Porto Alegre, nós já reconstruímos Porto Alegre com os parques e com as ruas, né, arborizadas, né? E a nossa área rural realmente. E estamos perdendo de novo isso. Não podemos deixar isso acontecer. Nós temos na área rural de 3 a 4 graus a menos inverno e verão do que aqui na área urbana. E imagina se deixa de existir. Não tem como. Nós vamos a 50 graus, vamos se tornar um Rio de Janeiro aqui. É verdade. 50, 55 graus no verão, porque já é um tanto quanto insuportável, né? Imagina sem a área verde de Porto Alegre. Então, pessoal, todo mundo, vamos preservar e lutar pela área verde de Porto Alegre. Se passar na mão algum abaixo-assinado, algum movimento pela internet para preservação de caminhos rurais, assinem, compartilhem, se unam a essa nossa, para manter a nossa qualidade de vida. Amém. Gostaria de agradecer muito a tua presença, porque o nosso tempo já está se encaminhando. Às 2 horas agora nós temos o Confraria Pet, pessoal, então não deixem de continuar na nossa página, tá? Eu gostaria de pedir então a tua mensagem final para quem está nos escutando. De Porto Alegre. Nós temos uma capital maravilhosa, uma cidade linda, que é nossa e que está aí para os nossos filhos que estão chegando, que estão crescendo, e eles precisam ter a mesma qualidade de vida que nós tivemos. Então, nos ajudem, se unam e vamos lutar por nossa Porto Alegre voltar a ser verde. Isso aí, vamos continuar lutando, pessoal. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e quem vai nos assistir também, pedir para ajudar, né, a fomentar os caminhos rurais e também o nosso turismo rural, a área verde de Porto Alegre. Vamos nos unir e preservar o que nós temos de melhor, que é a zona rural, que dá toda a subsistência para a nossa capital aqui, seja com ar puro, seja com orgânico, seja com qualquer produto que for. Um beijão da Carola, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.